Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jaional e a gente vai bater um papo hoje sobre rascunhando rapidamente uma solução, uma feature aqui para um determinado cliente aí. Uma técnica muito simples, muito rápida e muito efetiva para você entender a necessidade do cliente e construir algo ali rapidamente que endereça aquele problema que é relevante para o cliente. Mas antes de mais nada, eu queria fazer um alerta para você aqui. Dois alertas, na verdade. Primeiro alerta número 1, que é ultra importante e primordial. Tenha sempre um profissional de UX no seu time. Tenha sempre um profissional de UX no seu time. É este profissional que deveria estar executando essas atividades aqui que eu estou te falando. Agora, a gente sabe que existem empresas e times que não têm um profissional de UX. Aí você vai ter que dar o seu jeito. Mas a minha, mais do que a recomendação tenha sempre um profissional de UX no seu time. Essa é a primeira. A outra recomendação essa é uma forma de você fazer, né, caso você não tenha esse profissional de UX, para que você entenda qual é o problema. Então, o primeiro passo também é não sair fazendo. O primeiro passo é entender qual é o problema que você tem. Então, antes de sair construindo a feature, aquela parte tecnológica que as pessoas gostam, qual é o problema que o meu cliente tem? Qual é a oportunidade que ele tem? E aí, isso é o problema primeiro, para depois você pensar na solução, que é a feature. Então, primeiro a gente entende o cliente, entende o problema, entende a necessidade, entende esse contexto dele, ou a oportunidade que está ali. Então, é aqui que você começa. Você não começa fazendo. Você não começa pensando na solução. Você não começa pensando em tecnologia. Isso é completamente errado. Esse é mais um motivo para você ter um profissional de UX, porque ele vai conduzir este processo de uma maneira adequada. Ah, mas eu não tenho profissional de UX. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para esse cenário, caso você não tenha. E aqui tem uma receita muito básica que você pode aplicar quando você não tem esse profissional. Então, ponto de partida qual é o problema ou qual é a oportunidade que o meu cliente tem. E aí conversa com ele, entende, analisa, obtém dados, percebe? Uma vez que você identificou qual é o problema, você tem clareza dos ganhos que a solução vai trazer e dos objetivos. Então eu conversei com o meu cliente, ou com meus clientes, ou com os usuários, eu entendi qual é o problema, ou qual é a oportunidade, ou qual é a satisfação, e eu já sei, então, se eu construir uma solução, qual vai ser os ganhos e os benefícios e quais os objetivos eu quero ter com essa solução para resolver esse problema. Ou seja, clareza. Essa clareza ela é fundamental para quem? Para todos, para o cliente, para quem vai construir, para a área comercial, para todos os envolvidos. Clareza, anota aí. E agora vem aquela parte que eu falei para você, é uma receitinha entre muitas aspas aqui. Se você tiver um profissional de UX, ele vai fazer isso 100 vezes melhor. Eu estou trazendo aqui alguma forma que eu já usei algumas vezes e me ajudou muito, tá? Então, eu converso com 5 a 8 clientes rapidamente. Eu faço uma pesquisa também. Eu posso disparar uma pesquisa para os meus clientes com perguntas abertas para entender qual é aquele problema. Então, eu tive uma conversa com alguém, com algum stakeholder, com algum diretor, com alguma alta liderança e alguém teve uma ideia de fazer tal coisa. Aqui eu estou entendendo qual é o problema. Então, eu vou conversar mais detalhadamente com essas pessoas para entender melhor o problema. Para quê? Para refinar esse entendimento e refinar este entendimento. Então, eu vou conversar com usuários, com cliente de 5 a 8, ou eu vou disparar uma pesquisa aberta para entender qual é o problema que você tem, que eu posso te ajudar. Bom, uma vez que você conversou com essas pessoas, fez a pesquisa, disparou o formulário, ou fez entrevistas, não importa, você entendeu melhor o problema. E aí, voltamos aqui, né? Ter clareza sobre o problema. Bacana. Sobre a oportunidade. Legal. Isso. Então, o que vai acontecer? Você entendeu, conversando com essas pessoas, ou fazendo pesquisa, disparando para a sua base de clientes, fazendo entrevista, não importa, você entendeu melhor o problema. Aí você vai rascunhar literalmente no papel
Literalmente, igual aqui, é um wireframe, possíveis soluções. Uma versão, 2, 3, 4. Você começa com uma, versão número 1. E aí o que você faz? Você faz bate-papo com os clientes. Ou você pode disparar. Eu gosto de fazer bate-papo com os clientes. Apresentar a minha solução. Uma outra forma é você disparar para os clientes também essa solução, né? Uma versão em papel, mesmo, em papel, um rascunho. Isso aqui, o intuito não é fazer bonito. O intuito é entender melhor o problema. Então você fez ali no papel muito rapidamente. O objetivo não é estético, não é beleza, é se você entender o problema do cliente e se a solução que você está criando ela é mais aderente. Isso mesmo, no papel, literalmente. Rascunho ali. E você deixa isso claro para o teu cliente. Faz a versão 1, apresenta com coletas de feedback, né? Isso é fundamental. E aí, a partir do feedback, você vai criar uma versão 2, uma versão 3, e aí você pode mandar assíncrono. Existem várias formas de você fazer isso, né? O importante é fazer o número de versões ali. Eu faço uma, duas, às vezes, na média, entre 3 e 5. Depende muito do problema ali, né? E do contexto e de outras variáveis, logicamente. E aí, uma vez que você desenhou o rascunho, a versão 1, você dispara para esses clientes e discute rapidamente com eles, em sessões de 20 minutos, 10 minutos. Discute o que você fez, discute o problema. Ou seja, você está ampliando o seu entendimento sobre o problema e ampliando o seu conhecimento sobre a possível solução. E mais rico ainda, coletando feedback com pessoas que vão usar aquela solução. Então, com isso, com sessões, você vai ter várias versões disso aqui. 1, 2, 3, 4, não sei quantas. O importante não é o número de versões. O importante é você ter maior clareza sobre qual é o problema, quem é afetado por ele e possíveis soluções. E a riqueza desse feedback, de você fazer essas sessões para obter esse feedback. Aqui o teu cliente, o teu usuário vai te dar sugestões. Ele vai captar pontos que você não pensou, ou seja, aquela tua solução no papel que você construiu muito rápido, ela vai ser muito melhor, porque você está ouvindo o teu cliente, você está ouvindo a opinião, você está captando esse feedback. Isso é muito poderoso, isso é muito rico, para quando você for construir, você ter um rascunho final que resolve o problema do cliente. E o melhor, você fez isso de maneira colaborativa, ouvindo o cliente. Então você faz versões desses wireframes, discute essas versões com o cliente, coleta feedback, até chegar, entre aspas, numa versão final do wireframe ali. Pode ser a 4, pode ser a 5, não importa. Você concorda comigo que a versão 1 é a mais básica de todas? Quando você apresentar, coletar feedback, você vai fazer uma 2, aí a 3, a 4, a 5. E aí o que você vai ter? Uma solução muito mais aderente, lapidada rapidamente pelo teu cliente. Isso é muito valioso. E aí sim você vai construir após ter esse rascunho final. Ou seja, você entendeu o teu cliente, construiu junto com ele, entendeu o problema e construiu uma solução usando as ideias do teu cliente. O que vai acontecer naturalmente? A tua solução vai ser muito mais robusta, muito mais aderente. É por isso que a gente recomenda tenha um profissional de UX. Porque ele vai fazer isso muito melhor. Eu estou fazendo esse vídeo, como eu disse, para quem não tem esse profissional. Uma receita bem simples para você construir uma solução aderente. Eu já usei essa receita centenas de vezes. Talvez dezenas de vezes. Talvez muitas vezes. E aqui eu queria compartilhar com você 2 dicas de livros que podem ajudar. Scrum, um guia de bolso, 2ª edição, e o método Sprint. São 2 leituras que vão ajudar muito nesse processo, nesse entendimento. E aqui está o link para você seguir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar, se inscrever e comentar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aí eu repito para você mais uma vez. Tenha sempre um profissional de UX.
ele conseguiria conduzir esse processo com você e te ajudar a ter um produto muito mais relevante, muito mais valioso para o teu cliente. O UX é um profissional mandatório para quem tem um produto digital. Tá bom? Então, se você não tiver, espero que essa dica tenha sido muito útil para você e que gere boas discussões e que você aplique e comente aqui no vídeo. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu!